Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do meu cafofo na Califórnia, Los Angeles. E hoje eu quero trazer uma análise que talvez ninguém fez sobre aquela que foi talvez o maior vexame da nossa seleção depois do 7-1. E, sendo muito sincero com você, o de hoje, quer dizer, o de ontem, doeu mais que o 7-1. E eu vou colocar a culpa inteira no Romário. Mas antes de eu colocar a culpa no Romário, deixa eu contar uma história. A minha primeira memória como ser humano, eu tinha 3 anos de idade e os amigos do meu pai foram lá em casa, e todos de Brasil, e eles meteram o pé, foram para o estádio. Aparentemente era um jogo muito importante, eu não tinha muita noção de futebol, mas aquele dia foi a primeira vez que eu escutei o nome Romário. Romário, putz, não tinha sido convocado durante a eliminatória inteira e o Brasil precisava de uma vitória contra o Uruguai no Maracanã para se classificar para o Mundial de 94. O Romário foi lá, eu vou fazer 3 gols, vou fazer 2 gols. Ele foi lá e fez e cumpriu o que ele prometeu. E um ano depois ele falou, ó, eu vou trazer essa Copa do Brasil, e ele foi lá e cumpriu o que prometeu. Ok? Cara, você já me viu rasgando o Romário de elogio aqui no meu canal. Romário é, para mim, a minha maior referência masculina, não chamada Francisco Santos. Tá? Além do meu pai, o cara que mais me influenciou em termos de comportamento e mentalidade na minha infância foi o Romário. Okay? Por uma série de fatores, e o principal deles, cara, o Romário, qual é o nome da rua? Estrada do Quitungo, Brasileia. Cara, o Romário cresceu a 2 ruas do meu pai. Então, a minha infância, eu via o Romário lá no bairro, ok? O pai dele tinha um bar de esquina na rua Rio Preto, esquina com Estrada do Quitungo, perto da igreja de Santo Antônio. Então, tipo, o cara era um cara ultra inacessível na televisão, só que a gente brincando na rua, ele tava ali de vez em quando. Tava lá, fumando cigarro, bebendo cerveja, com os amigos de infância na Vila da Penha. Ok? Por que que eu coloco essa pica de ontem na mão do Romário? Olha só, vamos lá. Vamos colocar as cartas na mesa. Rapaziada, eu sou dono de um veículo de comunicação. Okay? Já faz quase 2 anos que a gente está na corrida do BTB Sports, viajando o mundo, não só o Brasil, tá? A gente já fez cobertura em Las Vegas, São Francisco, Los Angeles, Londres, Madrid, agora Buenos Aires, Paraguai. A gente está em tudo quanto é lugar onde a seleção brasileira está. E, cara, não temos o acesso que uma Globo tem. Por quê? Porque nós não compramos direitos da TV, ok? Então, numa sala de imprensa da CBF, o BTB, ele tá pau a pau ali com o SBT, com o ESPN, com o Band, tipo, o resto. E eu acho isso legal. Por quê? Porque tem a Globo lá, que tem os direitos, e depois tem o resto. Não existe uma hierarquia, não, mas o cara da TNT, o cara do BTB. Não. O BTB Sport está sempre lado a lado ali com o pessoal. Cara, você pode dizer que eu estou com inveja, ok? Mas, em 2 anos cobrindo a seleção, nós nunca conseguimos uma entrevista exclusiva com o jogador. O que eu quero dizer com isso? Cara, o Romário, ele entrou como veículo de mídia, que abriu esse veículo de mídia 2 meses atrás, furou a fila de todo mundo e conseguiu exclusiva não só com 1, mas com 3 dos principais jogadores da seleção brasileira. Entendeu? Isso aí é um negócio tipo, caraca, o cara é realmente pica de cachorro no futebol, na política e também na mídia. Se eu não me engano, o canal dele explodiu aí também. Ok? Palmas pro Romário, palmas pro Romário. Aonde está o erro, rapaziada? Quero lembrar você que
Eu sou filho de piloto e um avião cai. Quando um avião cai, não é por um erro, não. Porque quando tem um erro, dá sempre para corrigir para cá e para lá, e para lá, e para lá, e para lá. Cara, um avião só cai quando existe uma sucessão de erros bizonhos. Tipo, 5, 10 erros, tudo deu errado, as forças do universo conspiraram para tudo dar errado e o avião vai cair. Então, eu vou comparar a derrota de ontem como com uma queda de um avião. Tudo deu errado pro bagulho ter acontecido ontem. Aonde está o erro do Romário? Rapaziada, eu quero passar para você que a profissão, uma das profissões mais perigosas que existe é a profissão de ex-jogador. Okay? Por quê? Porque o ex-jogador, ele tem as glórias dele e aí do nada ele para de ganhar dinheiro. E aí ele toma um baque. E nesse meio termo, ele aceita qualquer coisa para ganhar pelo menos 10% do que ele ganhava contra o jogador, tá? E aí você já viu muitos golpes sendo executados usando nomes de pessoas como, o próprio Ronaldinho Gaúcho, com aquele 18K e outras criptomoedas. Tipo, um monte de golpe com o Ronaldinho Gaúcho. O coitado do Cafu caiu no Binary Beat. E aí depois ele entrou em concordata, recuperação judicial, uma porra assim. Entendeu? Então, existe uma indústria de usar a imagem e o desespero de ex-jogadores de futebol para passar golpes no povo. Povo esse inocente que foi encantado pelo fato de que o cara é bom no esporte e isso necessariamente faz com que ele seja bom na vida. Ok? Qual é o problema do ex-jogador, rapaziada? Eu gosto muito do Vampeta e o Vampeta é o único que fala a verdade e não tem pena, não tem vergonha de dizer. O Vampeta torce contra a seleção brasileira. Por quê? Porque ele é da última geração que venceu. Entendeu? Ele é da última geração que venceu. Então, ele fala, cara, não quero que essa seleção vença, porque, vai vir o Pedro, o Neymar, o Gil Cebola, vão celebrar em cima do trio elétrico, e aí a minha história da minha cambalhota vai ser apagada. E ele tá certo. Ok, ele tá certo. E isso é muito comum para qualquer homem, e mais ainda, qualquer homem competitivo, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu era o rei do marketing digital, apareceu uns moleque aí fazendo PLR, os caralho a 4, eu queria que eles se fudessem, entendeu? Porque eu era o Vampeta, eu era o Romário da outra geração. E isso é muito comum entre homens testosteronados de pau duro que são competitivos. Isso aí é natureza humana. Ok? O Vampeta, ele disse que no grupo do Penta, todo mundo torce contra. E eles estouram uma garrafa quando o Brasil perde. Isso me lembrou que na NFL existe um mito do 1972 ou 73. Tipo, o Miami Dolphins de 72 ou 73, não lembro o ano, eles foram o único time invicto da história da NFL. E todo ano, quando cai o último invicto, eles têm uma festa. Entendeu? Então isso é muito normal entre homens com mentalidade competitiva. Aonde que eu encaixo o Romário aqui? Cara, olha só, vamos lá. O Romário é senador da República, ele é dono do América, ele é dono do Showball, e aí, cara, eu vou ter que dar razão ao André Rizek, cara. Podem me bater à vontade, eu odeio o André Rizek, mas ele tem razão aqui, entendeu? E agora ele é dono de um veículo de mídia. Não sei se a culpa foi do Romário ou da própria CBF, tá? De ter liberado o Romário para fazer exclusiva. E mais além, beleza, pode fazer exclusiva, mas Romário, me passa as suas perguntas antes.
Me passa as perguntas antes, para eu aprovar tal e tal e tal e tal, tá? Porque se tivesse havido esse filtro, com certeza a tal fatídica pergunta do porrada neles não teria acontecido, tá? E aí você vai me dizer, Ryan, porra, Brasil é Brasil. Mas olha só, vamos lá. Uma coisa seria perguntar porrada neles pro Felipe Melo, que é um jogador raçudo e que joga sem a bola, tá? Vamos trazer mais pra realidade aqui desse time aí, cara. Joelinton, fala assim, Joelinton, porrada neles. Cara, o Joelinton de 1,90 m, cara agressivo e raçudo, vai dizer porrada neles. Por quê? Porque o Joelinton é um jogador de marcação. Não o Rafinha com 1,70 m, 70 quilos, magricela, que joga com a bola no pé. Ele não pode dizer porrada neles. É a mesma coisa na NFL que um kicker disser porrada neles. Não, o kicker não bate em ninguém. Quem tem que dizer porrada neles é o linebacker, é o defensive end, é o cara que joga na defesa. Tá? E aí, vamos voltar ao assunto de que, putz, foi uma sucessão de erros. Cara, o Brasil perdeu por causa da entrevista do Romário? Não. Mas a entrevista do Romário desencadeou um hype na mídia argentina, desencadeou os jogadores da Argentina ficarem com raiva dentro do vestiário, desencadeou o momento do hino nacional cantado a capela no Monumental de Núñez, lotado com 90 mil pessoas, desencadeou, uma armação tática do Scaloni colocar 5 caras no meio de campo. O Brasil tinha 2. A Argentina tinha, se você olhar a parte tática do jogo, a Argentina tinha 5 homens no meio de campo. No ataque era só o Julián Álvares, porque o Almada recompunha. Então, existia muito buraco ali no meio de campo, porque o Dorival decidiu jogar aberto, com pontas, com laterais e tal, e o meio de campo estava totalmente vendido. Erros de zaga, erros do Murilo, Marquinhos sem atitude, o Bento batendo roupa. Cara, foi uma sucessão de erros. Mas, assim como dizem que o Brasil está do jeito que está por causa das fotos que vazaram da ex-mulher do presidente aí, que eu não tô muito ligado nesse meme, mas a pica foi o Romário chegar ali. E eu não vou nem colocar a culpa no Rafinha, porque, cara, o Rafinha tá com o Romário do outro lado da... Ele não vai falar assim, pô, Romário, segura a onda aí, a gente não é Romário 93. A gente tem muito a conquistar ainda. Não. Ele, por uma simples programação neurolinguística e idolatria, ele foi na do Romário, falou porrada neles. Tá? Isso vai ficar gravado aí pela posteridade, história. Porrada neles. E aí, o que aconteceu? Cara, o Brasil já não é bom em psicológico. O Brasil é bom em drible, jogada individual, correria. Mas em psicológico, pelo menos desde que eu me dou por gente, bota aí 30 anos, aí o Brasil nunca foi bom no psicológico. Final da Copa de 98, não tinha psicológico. A época que a gente era eliminado para Honduras, com Emerson Leão. O próprio pré-Copa 2022, cara, o Brasil nunca foi bom em psicológico. Então, antes do jogo, você já começa perdendo no psicológico. Entendeu? Usando um cara sem moral nenhuma na seleção, que tá até jogando bem no clube dele, mas o Rafinha nunca teve moral nenhuma na seleção. De novo, se fosse um Felipe Melo, a gente entenderia, porque o Felipe Melo, ele é pago para dar porrada. O Rafinha nunca deu porrada em ninguém. E ele não tem físico para dar porrada em ninguém. Então, eu acho triste essa derrota de ontem, pelo sentimento que nos faz como povo,
Porque, cara, só tem notícia ruim. STF, inflação, picanha, criminalidade. Cara, a única coisa que a gente tinha para ficar feliz era o nosso futebol. E hoje nem isso. Entendeu? E a gente acabou de ver os nossos maiores rivais ganhando 2 Copa Américas, uma na nossa casa, ganhando uma Copa do Mundo. E a gente não ganha porra nenhuma. Entendeu? E aí, cara, eu vejo que ex-jogadores... Porra, Copa América passada. Lembra do que o Ronaldinho falou? Que o Ronaldinho falou que não torce mais pela seleção? Ah, mas era... Como é que é? Era campanha publicitária. Meu ovo que era campanha publicitária. Um cara que tenha o mínimo de responsabilidade, ele não vai dizer aquilo. Mas é aquela coisa. Ex-jogador de futebol pensa em si antes de tudo. Então, botou o dinheiro da campanha publicitária. O Romário. Cara, Romário estava na primeira página de todo o diário esportivo mundo afora. Com um canal recém-criado. Então, pro Romário deu tudo certo, porque quando a gente é dono de mídia, a gente quer repercutir. Então, foi uma tacada de mestre do Romário na pessoa física. Só que esses gestos acabam criando um efeito dominó. E aí deu isso, tá? Quero saber da opinião de vocês. Se você também acha que o Romário colocou não só o Rafinha, mas a seleção inteira na fogueira com aquela entrevista, e se a CBF devia ter deixado ou não o Romário fazer aquelas perguntas, ou se a culpa é toda do Dorival mesmo, tá? Coloca aí nos comentários. Eu tô puto da vida. Não sofra por futebol, rapaziada. Só por 24 horas quando a gente perde da Argentina, que é, sei lá, de 4 em 4 anos. Aí você sofre. Mas vamos virar essa página. Mas eu quero saber a análise de vocês sobre a sucessão de erros do dia de ontem. Tamo junto, é só o começo.